A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje vamos ler Mateus 19, do 13 em diante. Jesus abençoa os meninos. Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, pois tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Amém, amados. Aqui nós vemos que Jesus abençoa as crianças. No evangelho de hoje, 2 pontos me chamam bastante atenção, queridos. O primeiro é o fato das crianças se sentirem atraídas por Jesus, a ponto de provocar um tumulto que os próprios discípulos acharam necessário intervir, para depois serem repreendidos pelo Mestre. Este é um ponto que eu considero interessante, porque se prestarmos atenção, veremos que são pouquíssimas as pessoas que têm esse magnetismo, como as crianças. E as características em comum nessas pessoas são a doçura, a simplicidade, o sorriso constante, a paciência, a alegria, a jovialidade, a espontaneidade em todos os lugares por onde Jesus passava, amados. Multidões vinham ouvi-los e as crianças vinham espontaneamente para que ele impusesse suas mãos e orasse por elas. E Jesus se deleitava com isso. Nos quadros que tentam retratar essa cena, Jesus sempre está sentado com um olhar sereno, com cada mão sobre as crianças, super comportada, e mais umas 3 crianças esperando pacientemente a sua vez. Se eu fosse pintar um quadro de forma como se imagina que aconteceu, seria com dezenas de crianças correndo, pulando, gritando, brincando e fazendo a maior festa em torno de Jesus, que se divertia com elas, enquanto alguns discípulos tentavam em vão controlar a bagunça. Jesus sempre ensinou pelo exemplo e pelas palavras. Se ele dizia que para entrar no reino dos céus deveríamos ser como crianças, então ele próprio se fazia criança, principalmente quando estava entre as crianças. O segundo aspecto que me fez refletir foi um questionamento para tentar entender melhor a psicologia de Jesus. Por que ele deu tanta importância às crianças, amados, a ponto de dizer que o reino de Deus é delas? E para quem se faz com ela, como elas? O que Jesus via nas crianças para chegar a dizer isto? Já ouvimos muito dizer que a criança é espontânea, que pode ficar com raiva, mas no minuto seguinte já faz as pazes e esquece, que não vê malícia em nada, dentre tantas outras características. Qual a experiência de Jesus com as crianças? O que Jesus realmente queria transmitir aos discípulos? Quando será que nós, adultos, pais, irmãos, professores, impedimos as crianças de irem até Jesus? Isso acontece de várias maneiras, começando em nossa casa, por nós, os pais, os irmãos, padrinhos das crianças, ao impedir de irem até Jesus, quando não levamos a um culto, quando não levamos à escola dominical. Amados, e como diz o velho ditado, palavras sem exemplos são tiras sem balas. Para a criança, um bom exemplo dos pais vale por 1000 palavras. Se seu filho nunca viu você orando, a fé dele está condenada. Seu filho, sua filha, são seus imitadores. Eles querem e exigem que as vossas palavras sejam seguidas de exemplos. Se você diz para o seu filho que ele tem de ser honesto e logo em seguida pega o telefone e fica combinando com o seu amigo como dar um desfalque na empresa ou como fazer uma pirataria, você acha que seu filho não vai esconder de ser honesto? Ou seu professor, quando ele impede as crianças, seus alunos, de irem até Jesus? Quando na sua indiferença a qualquer religião, ele afirma para a classe, Deus está na mente das pessoas. Ou por outro lado, quando o mestre nunca semeia uma palavra de fé para seus alunos. Ou mesmo quando fala mal da igreja ou dos seus pastores ou padres. No evangelho de hoje, a criança serve de exemplo, não por inocência ou por perfeição moral. Ela é um símbolo de um ser fraco, sem pretensões sociais. É simples, não tem poder nem ambições, principalmente na sociedade do tempo de Jesus.
A criança não era valorizada, não tinha nenhuma significação social. A criança é, portanto, o símbolo do pobre marginalizado, que está vazio de si mesmo, pronto para receber o reino de Jesus. Pai, seja a simplicidade e a pureza do coração das crianças um exemplo no qual nós devemos inspirar-nos para ser fiel a Ti e, consequentemente, receber o reino dos céus. Aleluia, amados. Que bela palavra, que exemplo de palavra. Essa palavra que o Senhor nos deixa, que nós devemos ser igual às crianças para receber o reino dos céus em nossos corações. Que Deus abençoe a cada um de vocês com essas maravilhosas palavras em nome de Jesus. Amém.